Boa noite, Legacy. Está começando agora mais um culto e é um privilégio nós podermos entrar na sua casa, onde você estiver, para adorar ao Senhor, como em família, como irmãos. Nós, infelizmente, estamos ainda, por enquanto, impedidos de reunir presencialmente, mas pela fé e pelo nome de Jesus isso está passando. Então, eu quero fazer um convite. Já chama todo mundo aí da sua casa para participar desse culto conosco, para adorarmos a Deus, porque é muito importante que essa palavra chegue não só ao seu coração, mas ao coração de outras pessoas. Então já pega esse link também, já compartilha com várias pessoas, joga lá no grupo da sua família, joga no grupo da sua faculdade, joga no grupo que você quiser e vamos compartilhar essa palavra que está sendo iniciada agora. Eu também quero fazer um outro convite para você. Você que não é inscrito nesse canal, aí no YouTube da Lagoinha Castelo, se inscreva e também clica no sininho para você receber as notificações todas as vezes que cultos e novos programas surgirem aí no canal. Eu também quero fazer um convite para você também curtir nossa página no Instagram, Legacy Castelo. Vai lá, escreve, clica na lupinha e procura Legacy Castelo e curta a nossa página para você ter acesso a todas as informações do nosso culto da juventude, Legacy Castelo. Amém, querido? Glória a Deus. Bom, nós vamos então falar agora sobre os dízimos e as ofertas. Os dízimos e as ofertas. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vai estar passando aí na sua tela todas as contas da igreja. E para que você possa fazer também o Pix, é só utilizar o CNPJ da igreja. Provérbios, capítulo 3, verso 9. E diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias e de toda a tua renda. Verso 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero te chamar a atenção para uma palavra aqui. É a primeira palavra que está na minha versão aqui. Honra ao Senhor. Vamos pegar a palavra honra. Dízimo e oferta, querido, tem a ver com honra. Deus não precisa do seu dinheiro. A palavra de Deus lá em livro de Salmos diz que Ele é dono de toda a terra, de tudo. Se Ele é dono de tudo, você tem que entender que Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus quer que você o honre. Dízimo e oferta tem a ver com honra. Se eu não sei honrar meu pai, se eu não sei honrar a minha família, se eu não sei presentear, eu tenho que aprender não só honrar os daqui da terra, mas eu tenho que principalmente honrar a Deus. Dízimo e oferta é questão de caráter. Dízimo e oferta é questão de caráter. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Você tem honrado ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com o dízimo do seu tempo? Então, está passando aí na sua tela todas as contas da igreja. Estamos vivendo um período difícil, complicado, mas Deus tem nos honrado e Deus vai te honrar também. Então eu faço esse convite, querido. Eu faço esse convite para você. Contribua na casa do Senhor, contribua para o crescimento do Evangelho, para o crescimento do reino, no nome de Jesus. Amém, querido. Eu queria orar por você também, por você que está participando desse culto, por você que está contribuindo agora também com os seus dízimos e com as suas ofertas. Queria que você fechasse os seus olhos para que possamos iniciar aqui o nosso culto. Eu tenho fé que o culto online vai continuar, mas o presencial também. Nós vamos ter o culto presencial aqui da juventude e vamos permanecer online. Amém, pastor Ricardo? Você acha que tem jeito? Glória a Deus, tem uma equipe sensacional aqui. Eu já quero até agradecer aqui a irmã Janaína, o pastor Ricardo, estão aqui. E em breve, culto sábado presencial e online. Então você vai assistir, você que está em outro estado, você que está longe, você que está a 150 quilômetros de distância de Belo Horizonte, você pode assistir de forma online. Agora, você que está dentro dessa cidade, você é meu convidado para que assim que o culto voltar de forma presencial, você está aqui conosco. Vai estar passando a pandemia, vai estar todo mundo vacinado e eu vou poder te abraçar, querido. O que eu estou mais sentindo falta nesse período de pandemia é de poder abraçar e cumprimentar os irmãos. Meu Deus do céu, está sendo uma luta, mas em tudo nós damos graças. Feche os seus olhos, eu queria orar por você. Pai, eu oro agora abençoando esse jovem que está participando desse culto. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que possamos crescer no seu evangelho, crescer no seu reino, ó Pai, para que possamos produzir frutos, ó Pai, e fruto do Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua glória refletindo nas nossas vidas.
Abençoe esse irmão que contribuiu. Abençoe também esse que não pôde contribuir hoje, ó Pai. Abra as portas dos céus, abra as portas de emprego, portas de estudo, ó Pai. Surpreenda os teus servos, teus filhos essa semana com boas notícias, meu Deus. Abençoe essa palavra, ó Pai, que foi ministrada no meu coração e que eu vou ministrar também agora ao coração dos outros, ó Pai. Deus, que o Senhor possa vir abençoar o pregador com graça. Repreenda toda a ave de rapina que deseja levar, ó Pai, tudo que for aqui semeado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Pai, para que esteja à vontade no nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar hoje sobre estratégia de guerra. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, nós vamos ler alguns versículos e vamos aprender mais aqui de Deus, mais sobre fidelidade e muitas outras coisas. 2 Crônicas, capítulo 31, nós vamos ler o verso 20 e 21. E diz assim, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Capítulo 32, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e assitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou um dos seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda esta água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer outras muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois está conosco um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o nosso Deus, o Senhor, para nos ajudar, para travar a nossa batalha. E o povo ganhou confiança e fez o que disse Ezequias, rei de Judá. Bom, nós estamos aqui falando sobre esse rei Ezequias e sobre um rei chamado Senaqueribe. Vamos falar sobre esse rei Senaqueribe, que era um rei de um importante império, o império da Assíria. Nós vimos aqui que Ezequias, ele fez tudo que era reto diante do Senhor, e mesmo assim, o verso 1 do capítulo 32 diz, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades para conquistá-las. Senaqueribe, o rei desse exército poderoso, o rei da Síria, ele tinha o desejo de conquistar todo Israel. Ele tinha o desejo de conquistar todas as cidades de Judá. E é interessante que lá no livro de Isaías diz que Ezequias, ele ficou com muito medo. Ele ficou com tanto medo que ele rasgou as suas roupas, vestiu pano de saco e cobriu-se de cinza. E nós fomos pesquisar o porquê de tanto medo da Assíria. E eu fiz uma pesquisa e eu gostaria de trazer para vocês aqui, falando sobre o rei da Síria. E eu quero que você entenda o rei da Síria hoje como Satanás, como o diabo. Que muitas das vezes a gente fazendo tudo certo, ele apresenta-se de uma forma para amedrontar a nossa vida. Seja uma tempestade emocional, uma tempestade física, uma tempestade espiritual. Senaqueribe, ele nunca vai ficar satisfeito, que é o inimigo, nunca vai ficar satisfeito com a sua felicidade. Nunca vai ficar satisfeito com a sua graça, com o que Deus tem derramado sobre a sua vida. Então eu pesquisei, nós estudamos
sobre o exército da Síria e por que Ezequias sentiu tanto medo. A primeira coisa que temos que entender é que os assírios inventaram um exército hierarquizado. Não existia hierarquia antes da Síria. Então eles vieram e criaram divisões especializadas em determinados ataques, composto de homens dedicados e exclusivos para lutar. Ele tinha um exército hierarquizado, ele tinha um exército composto de homens prontos para a batalha. O segundo ponto é que o exército da Síria tinha 3 quesitos. Ele tinha organização, ele tinha disciplina e ele era reconhecido pela sua brutalidade com os demais povos. Então os assírios, eles eram um povo guerreiro, um povo de batalha, hierarquizado. Tinha o capitão, os chefes e os soldados competentes, disciplinados e brutais. Dizem que eles desenvolveram diversos tipos de armas e diversos tipos de tortura para exercer influência sobre outros povos. Eles eram tão poderosos, os assírios, que eles desenvolveram, além desses armamentos, por exemplo, se eles estivessem andando com o exército e se deparassem com um grande rio à sua frente, eles faziam grandes bolsões de couro de ovelha, de pele de cordeiro, para que o exército passasse por cima desses bolsões. Então eles estavam à frente do seu tempo, Poderosíssimo exército da Síria, já chegou a constar com 150 mil homens prontos imediatamente para a batalha. Eles eram tão poderosos, que a história nos conta que toda vez que um soldado assírio ele morria, ele era imediatamente substituído por outro. Então, sabendo de tudo isso, sabendo de toda essa história, você consegue imaginar o receio do rei Ezequias? Porque Israel é reconhecido como um país que faz o quê? Tem batalhas, tem guerras, tem isso? Não, antigamente Israel era conhecido como um país de pastores de ovelha. Então você pega um país de pastores de ovelha, que todo mundo olha para ele, que todo mundo deseja Israel, destruir Israel, fazer Israel sucumbir, e vem aquele exército poderoso, guerreiro, disciplinado, hierarquizado, com armas especiais para destruir. O medo se apoderou de Ezequias. Mas Ezequias teve estratégias. Ezequias usou estratégias e muitas vezes nós precisamos utilizar-se de estratégias com as nossas vidas para vencermos no mundo espiritual. E nós vamos aprender hoje 6 estratégias que Ezequias utilizou-se. Ezequias utilizou-se para vencer essa batalha. A primeira estratégia que Ezequias utilizou, olha o verso 1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade. A primeira coisa que eu e você, como cristãos, devemos entender é que nós precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis em todo o tempo. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra. Temos que ser fidedignos àquilo que nós dissemos. Mas quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por situações, o diabo vem, você e eu quase caímos nesse papo furado dele. Quase caímos no papo furado de que não compensa ir para a igreja, não compensa orar, não compensa buscar a Deus, porque eu estou fazendo tudo aqui fiel, e vem Senaqueribe sobre a minha vida, vem Senaqueribe contra a minha história e tenta me derrubar. Querido, precisamos ser fiéis, fica firme. Lá no livro de Efésios, a palavra de Deus diz no capítulo 6, que havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Firmes. Você já orou, já buscou, se vestiu da armadura de Deus, está firme no propósito, mas aí vem a palavra contrária. Vem a palavra contrária à sua vida. O que você precisa fazer? Permanecer firme. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Você tem permanecido firme, fiel, àquilo que Deus tem te demonstrado? Aquilo que Deus tem falado no seu coração? Nós temos vários exemplos de fidelidade na palavra do Senhor. O primeiro exemplo que eu sempre falo, Noé. Enquanto o mundo todo vivia uma corrupção generalizada, enquanto o mundo vivia uma sujeira, uma imundície, Noé, ele era justo.
Deus olhou para Noé e viu justiça, ele foi fiel à palavra do Senhor, ele foi fiel aos mandamentos de Deus. Outra pessoa que foi fiel, Ana. Meu Deus, lá no livro de 1 Samuel, se você for pegar a história de Ana, que mulher fiel, que não desanimou, mas foi reconhecida como uma bêbada, de tanto ela orar na igreja. Ora, eu imagino Ana ajoelhada. Pastor Ricardo fica aqui todo dia à tarde, vem todo dia uma mulher orar. Imagina essa situação, comece a imaginar, e orando, e orando, e orando, a ponto do pastor virar para ela. Pastor Ricardo não ia fazer isso não, porque ele é um cara, ele está acima. Então, o homem chegou para ela e falou assim: olha, ela está bêbada, você está bêbada, minha filha. Ana virou para ele e falou o quê? Não estou bêbada, meu querido, eu não estou bêbada, mas eu estou amarga, eu estou orando, eu quero um filho e eu permaneço fiel. Ele vira para ela e fala assim: então vai, tudo vai acontecer do jeito que você quiser. E ela orou dizendo assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego ele para a tua obra. E foi exatamente o que aconteceu. Ana orou, concebeu Samuel. Assim que ele desmamou, ele foi entregue para a palavra. Quantas vezes eu e você oramos pedindo a Deus, recebemos, mas quando chega a nossa vez de sermos fiéis, nós não somos. É por isso que Senaqueribe se levanta, aliás, a maioria das vezes ele vai se levantar contra você, mas você tem que permanecer fiel, assim como Ana. José, aos 17 anos de idade, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo. 11 anos depois, foi vendido lá para Potifar. Todo mundo olhava para José e via o que nele? Olhava para José e via: esse é um homem que vale 30 moedas de prata, porque é o preço de um escravo. Mas Deus olhava para José e via: este é um homem fiel, e sobre o muito eu vou colocar ele. Não importa o que as pessoas olhavam e pensavam a respeito de José, o quanto que ele valia, importa é quanto que você vale, importa é a sua fidelidade diante de Deus. E nessa noite eu faço um convite para você ser fiel, assim como Noé foi, assim como Ana foi, assim como José foi e assim como Ezequias foi. Seja fiel aos mandamentos, seja fiel aos preceitos, porque Deus vai te manter firme. E pode vir o que for, você vai permanecer inabalável. Amém? A segunda estratégia de Ezequias é: ele dependia de Deus. Verso 1. Depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais, comandantes dos exércitos, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Senaqueribe, ele foi fiel, mas ele sabia da sua dependência exclusiva de Deus. Ele dependia exclusivamente de Deus, porque ele entendia que ele não poderia guerrear contra aquele exército. Eu estava pensando hoje, no carro vindo para cá, o que daria para comparar hoje? Aí eu pensei: será que daria para comparar os Estados Unidos guerreando contra a Somália? Será? Vamos tentar aproximar. Seria a mesma coisa de você pensar nos Estados Unidos, a maior potência mundial, a maior exército, guerreando contra o Chile. Não tem jeito. Enquanto o investimento dos Estados Unidos em combate é 700 bilhões de dólares por ano, o do Chile não chega a 2 bilhões de dólares, não chega a 3. Então é praticamente impossível de você guerrear contra um país desse. E por isso ele entendia a sua dependência exclusiva de Deus. Eu te faço a pergunta: em quem você tem dependido? Você tem dependido dos seus pais? Você tem dependido do seu dinheiro, do seu conhecimento? Deixa eu te falar, conhecimento somente às vezes é soberba. Não adianta você conhecer e não exercer.
Então eu convido nessa noite você a depender exclusivamente de Deus. Dependa exclusivamente de Deus. Às vezes você olha para a situação e você fala assim, não tem jeito. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Não importa. Importa é que se Deus é por você, quem será contra você? Como diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro, seja fiel. Segundo, seja dependente de Deus. E o terceiro, está aqui no verso 3 e 4, vamos lá. E consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram muitos homens e fecharam todas as fontes e os riachos que atravessava a região. A primeira estratégia de fidelidade, a segunda é depender de Deus, a terceira estratégia para nós vencermos o inimigo nas nossas vidas é fechar as brechas. Ezequias, ele tampou as fontes, ele tampou aquilo que estava jorrando, que poderia dar acesso, força para o exército inimigo. Meu irmão, nós precisamos fechar as brechas que estamos dando para o inimigo nas nossas vidas. Precisamos tampar as fontes, precisamos fechar aquilo onde o inimigo tem tido acesso na nossa vida, no nosso coração. Aonde você tem deixado o inimigo entrar? Ah, pastor, eu tenho uma situação mal resolvida com o meu passado, sabe, pastor, dói demais. Deixa eu te falar, está na hora de você resolver as coisas com o seu passado, está na hora de você resolver as coisas com esse ex-namorado que você teve aí, ó. E seu coração ficou um buraco. Então, na hora de você resolver a situação desse casamento seu aí, que está mais bagunçado do que a 25 de março, lá em São Paulo. Então, na hora de você se concentrar em arrumar as coisas, tampar aquilo que tem dado oportunidade para o inimigo agir na sua vida. Está na hora de você organizar a sua vida financeira. Está na hora de você tampar esse vício que você tem, seja com bebida, com mulher, com prostituição, com pornografia, com qualquer coisa. Querido, está na hora de você tampar e falar assim, eu cansei, eu não vou deixar mais o inimigo se alimentar, mas sugar. Porque Satanás, ele quer sugar. Senaqueribe, se ele chegasse com o exército aqui e visse essa água toda jorrando, o que ele ia fazer? Ele ia se apropriar, ele ia tomar, ele ia matar a sua sede. E o que o inimigo tem matado a sede na sua vida? Está na hora de você parar aí e olhar, preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. O que você precisa resolver internamente aí no seu coração? Está na hora de você liberar esse perdão aí, esse coração duro que não consegue perdoar ninguém, esse coração duro aí que não consegue liberar perdão. Ou então você precisa pedir perdão. Vá lá e peça perdão. Ninguém é melhor que ninguém, não. Jesus nos ensinou a liberar perdão e a se arrepender. Se arrependa, vá lá. Se você errou, vá lá e peça perdão. Tampa as brechas da sua vida. Tampe essas brechas que o inimigo tem tido acesso. Olha aqui que ele fez. Consultou os seus oficiais do exército e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Eles fecharam, não existia mais água. Se o exército, aquele exército numeroso, aquele tanto de homens, 150 mil homens, chegassem lá para ver aquela cidade, eles viriam o quê? Toda a cidade seca, não tinham o que beber. Está na hora de você fechar isso aí. Chegou o tempo de você organizar a sua vida. Chegou o tempo de você olhar para você mesmo e falar assim, cansei de ser assim. Não dá para ser mais assim, eu preciso mudar, eu preciso dar um passo à frente, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Querido, às vezes sozinho é muito difícil. Procura ajuda. Procura ajuda, me procure a pastora Stephanie. Procure os pastores para te auxiliar. Ninguém consegue sozinho é difícil. Mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Então a primeira é fidelidade, a segunda é depender de Deus, a terceira é fechar as brechas das nossas vidas, a quarta está no verso 5, depois, com grande empenho,
reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres. Está na hora de eu e você restaurar aquilo que precisa ser restaurado da nossa vida. Ezequias restaurou os muros, barreiras, libertação espiritual, querido. Libertação espiritual. Como é que você restaura os muros? Tendo intimidade com Deus, buscando a palavra, lendo a palavra. Restaura o que precisa ser restaurado. Restaura a sua intimidade com Deus, o seu tempo. Porque às vezes você começa a orar lá na sua casa, só na hora de dormir você começa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, meu Pai, abençoa o diabo também, e acorda assustado. Está na hora de você parar de orar, só na hora de dormir, e orar o tempo todo. Como pastor, querido? O tempo todo no Espírito. Você está andando, vai orando, vai abençoando, vai clamando, vai buscando ajuda, e vai intercedendo, e as coisas vão fluindo, você vai restaurando os muros da sua casa. Começa com um pouquinho, até virar um tantão, entendeu? E aí, querido, querida, você vai restaurando o muro, o seu coração, restaurando a sua alma, comunhão, vigilância. A torre significa vigilância. Havendo feito tudo, permanecer firme, vigia. O que está te afastando? O que está impedindo? Eu perguntei hoje para o menino lá, o rapaz aqui da Legacy, aqui, quase que eu falo quem que é. Você está vendo os cultos online? Não estou vendo o culto online, não. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo... Ô irmão, pelo amor de Deus, para de ver Big Brother. Vai assistir o culto online. Os cultos online estão sendo no máximo 40 minutos, porque justamente para você não perder o foco. Para assistir Big Brother, para assistir lá novela. Pior que não tem nem futebol à noite passando. Eu sei, o Atlético perdeu, fazer o quê? Eu fico triste com uma notícia dessa, se eu tivesse um fogos aqui, ó, pum. Vai fazer o quê? Restaura, vigia. Pastor Ricardo está assim, ó, não, está lá, está dizendo assim, não. Fazer o quê? Gente, abre um aspas aí, abre um colchete aí. Vou até falar para essa câmera aqui, ó. Olha só, o negócio. O time tem o tal do Hulk. Tem uns jogadores lá que o dono da MRV está investindo grana lá, aí vem um Cruzeiro, time de Série B, com time B, com os meninos que eu nem conheço, nunca ouvi, eu não sei nem a escalação do Cruzeiro, vai lá e ganha da Atlético. Aí depois fala, aquele negócio, né, os humilhados serão exaltados, é para glorificar de pé, igreja. Mas enfim, nós temos que manter a vigilância e preparar, porque nós temos que ter torres fortes na nossa vida. Torre forte na nossa vida, para observar a amizade. O que nós estamos... Se eu pegar seu WhatsApp e ler, eu vou ficar assustado, eu vou ficar, não, o cara é crente mesmo, a menina é crente mesmo. Se eu pegar seu histórico aí do Instagram, o que você está curtindo aí, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar, misericórdia, sangue de Jesus, eu vou ficar, não, ele está curtindo só André Valadão, só pastor Ricardo, só pastor Leozão, o cara é crente. Como é que eu vou ficar? Então vigia, meu irmão, vigia, porque Senaqueribe está querendo vir aí, ó. Verso 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra. Uma coisa que Ezequias fez muito interessante aqui foi animar os outros. O verso 6 diz que ele foi até a porta da cidade e falou para todo o povo, animando aquele povo. Quando o inimigo vem, ele vai tentar te abater. Porque você é batido, você não vai ter força para orar, você não vai ter força para crescer espiritualmente, você não vai ter força para interceder pela sua vida ou por outra pela situação. Então você precisa, nessa noite, colocar um ânimo no seu coração. Mas não um ânimo forçado, mas um ânimo espiritual, porque a palavra de Deus diz que a paz do Senhor, ela excede a todo entendimento. Você pega o cara mais inteligente, você pega o pastor Ricardo aqui, um dos mais inteligentes dessa igreja aqui, ó. A paz de Deus excede o entendimento dele, vocês estão entendendo? Excede, ultrapassa, ninguém consegue explicar. Falando sério, você pega o cara mais inteligente que existiu na Terra, o Einstein aí, ó. Você pega ele, ninguém consegue explicar, ninguém.
Ninguém. A paz do Senhor excede a todo entendimento. Anime o seu coração. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu posso, eu posso. Diga isso no seu lugar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você, querido, tem que animar o seu coração e entender que não é pela sua própria força, não é pela força do Thanos, mas é pela força de Deus, é pelo poder de Deus. O Thanos é fichinha, coitado. Aliás, vamos até mudar de assunto aqui. Depois que eu vi Liga da Justiça, o último que saiu, coitado de Avenger, coitado de Vingadores, o Snyder arrebentou no filme lá. Anime o seu coração. Verso 7, olha o que ele fala: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Verso 8, com ele está somente o poder dos humanos, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Aí o povo ganhou o quê? Confiança. Entenda, Deus é maior do que tudo e do que todos. O que você está passando, o que você está vivendo, Deus é maior. Vai passar. Deus é maior, querido. Deus é maior do que tudo e que todos. Podem vir com carros e com cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É Deus que vai mudar a sua vida, é Deus que vai mudar a história da sua casa, é Deus que vai mudar a história da sua família. É Deus que vai mudar tudo. Mas você precisa entender que a sua força não está no seu braço, sua força não está na sua conta bancária, sua força não está nas mãos de outras pessoas. A minha força e a sua força está no nome do Senhor. Está no nome do Senhor. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E o verso, vamos lá para o verso, capítulo 32, no verso 20 e 21. Capítulo 32, do 2 Crônicas, verso 21 ao 23, diz assim: e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, com D minúsculo, alguns dos seus filhos o mataram à espada. 22. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles e todas as suas fronteiras. Muitos trouxeram de Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Se você pegar em Isaías, Deus ordena com que Ezequias e o povo de Israel, que o povo de Jerusalém, deboche de Senaqueribe. Zombe de Senaqueribe. A Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 49, salvo engano, o profeta representando Sião pergunta assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor esqueceu da situação que eu estou passando? Você esqueceu da situação que eu estou vivendo? E o profeta recebe a palavra do Senhor dizendo assim: ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho de colo, eu todavia jamais me esquecerei de ti. O seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor. Deixa eu te falar, essa batalha não é sua, não é minha, mas essa batalha é do Senhor. E não importa o que você está passando, Ele não se esqueceu de você. Você não está sozinho. Pode vir um exército, pode vir uma batalha, pode vir um medo, pode vir um furacão. Você não está sozinho. Tem um Deus com você. E assim como o anjo do Senhor veio e dizimou todo o exército da Síria, e ainda destruiu, envergonhou, zombou do rei Senaqueribe, eu faço o convite nessa noite, para você orar, dizendo assim: Senhor, eu creio no Deus a quem eu tenho servido, e hoje eu zombo do meu problema,
Hoje eu estou debochando do meu problema, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós podemos pedir ou pensar. Seja fiel, dependa de Deus, exclusivamente de Deus, tampe os buracos, anime o seu coração, coloque o seu coração diante do altar, se arrependa, mostre o arrependimento, busque ao Senhor, porque o exército que se levantou contra a sua vida está caindo. Aliás, já caiu. Com isso, eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu queria orar por você. Você que não conhece esse Deus de quem nós estamos falando. Você que não conhece esse Deus que luta por você e dá estratégias para você vencer uma batalha. Você hoje, que precisa tampar os buracos do seu coração, que precisa tampar as brechas da sua vida. Você hoje, que precisa ser mais fiel. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Feche os seus olhos e repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me salva. E eu, Jesus, que estava longe, distante, andando por outros caminhos, hoje eu volto e eu quero andar ao seu lado, no nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, aceitando a Jesus como seu Salvador, como seu libertador, está passando aí na sua tela o meu telefone. Você pode entrar em contato comigo e nós vamos estar te acompanhando. Assim como Ezequias não estava sozinho, você também não está sozinho. Deus está com você e está me colocando na sua vida para te ajudar a caminhar um novo começo aí da sua vida, da sua história. Amém? Você não está sozinho. E você hoje que precisa tampar os buracos da sua vida, tampar as brechas, querido, tome essa decisão. Tome essa decisão e mude a sua vida. Não fica andando só dando cabeçada, não. Não fica andando só querendo sugar, assim como o corvo faz. Não, 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 não. Muda a sua vida. Dá um passo, porque Jesus está à porta, batendo, te esperando para ceiar com você. Amém? Que Deus te abençoe. Sábado que vem nós estaremos aqui também às 19 horas. Eu estou muito feliz por você estar até agora assistindo esse culto com a gente. Deus te abençoe e até a próxima.